aprendemos, nós conhecemos, eu sempre, por causa do sistema pedagógico, eu sempre lembro das coisas que se passaram. Então, na primeira série, nosso estudo tinha por tema Conhecendo o Espírito Santo, que já era esse o tema. Depois nós conhecemos o Espírito Santo, as ações dele no Antigo Testamento, através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes. E depois nós conhecemos a ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo, na geração, como ele foi gerado, o seu ministério terreno, a sua morte, ressurreição e a forma como ele foi levado ao céu de volta pelo Espírito Santo. Nós estudamos também o batismo com o Espírito Santo. Nós estudamos o enchimento, que é o batismo, é o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Nós estudamos os dons do Espírito Santo e nós encerramos na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Não sem antes fazer aqui uma retrospectiva muito rápida, porque eu não posso falar do fruto que ele contrapõe, o fruto do Espírito Santo, ele contrapõe as obras da carne. Diga assim: o fruto contrapõe as obras da carne. Então vamos aqui só fazer uma breve compreensão, não mais do que 3 a 5 minutos, de que é as obras da carne. Primeiro eu digo que a Bíblia diz que nós não devemos, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquela pessoa, nós conhecemos no primeiro dia de estudo que ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E a Bíblia agora orienta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Em outros textos fala que existe até pecado contra o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem sentimentos, Então quando eu falo das obras da carne, eu estou falando daquilo que entristece a pessoa do Espírito Santo. Então quando eu leio essa carta de Paulo aos Gálatas, que anda junto com a carta de Paulo aos Romanos, aqui nessas duas cartas nós estudamos a doutrina da salvação. Você quer conhecer a doutrina da salvação? Você precisa estudar em conjunto Gálatas e Romanos. Aí você vai, porque são doutrinas bíblicas que nós encontramos. Aí, aqui Paulo no capítulo de número 5, ele fala sobre as obras da carne primeiro, para depois mostrar o fruto do Espírito Santo. Então quando eu abro aí no versículo de número 1, abra a Bíblia aí, capítulo de número 5, da carta de Paulo aos Gálatas, e eu quero ler aqui. A minha versão é a mesma de vocês, para essa leitura que eu vou fazer, então vocês vão acompanhar na mesma linguagem, o versículo de número 16 até 21, o versículo 16 diz assim: digo porém, andai em espírito. Olha o que ele está ensinando, ele está contrapondo, ele está mostrando o caminho que nós devemos seguir. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ok? O espírito evita, guarda-nos de cumprir a concupiscência da carne. Aí ele segue: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eu vou seguir, mas antes, eu quero lembrar a vocês, que a carne, ela é formada por hormônios, por desejos, e ela não se converte. A carne, diga a carne. Para você entender, as obras da carne, são as obras
do homem não convertido. É como se eu até hoje pela manhã, eu acordei com um projeto de eu fazer, animado, a figura do homem sem Deus, após a conversão, aí ia mostrar aquele homem cheio de manchas e máculas, e após a conversão, ele sendo embranqueado pelo sangue de Jesus Cristo. E o homem cheio de máculas e de manchas, ele vira uma sombra que acompanha o novo, aquele que foi novo, porque ele teve um novo nascimento, mas o velho continua andando ao lado do novo. Diga ao velho, continua. Deus não tira o velho, irmãos. O velho vai conosco até o arrebatamento da igreja. Paulo, ele dizia assim: olha, quem me livrará desse corpo, do corpo desta morte, desse corpo mortal? Ele anda amarrado na gente, ele anda colado na gente. Então, o homem é santificado, ele entregou a vida para Jesus, é selado com o Espírito Santo, ele recebe a bênção do Espírito Santo, e ele está agora, e se ele não orar, se ele deixar de ter comunhão com Deus, o velho vem e o novo vai. Então ele está firme, ele conheceu Jesus, está em comunhão, fala em línguas estranhas, está na igreja. Daqui a pouco vem um desejo: eu vou tomar ele era viciado, tomava bebidas alcoólicas, eu vou tomar um copinho, só um copo só, isso não é pecado, é só um copinho só, vou tomar. E ele foi liberto. Aí quando ele pega o copo, não é o novo que pega, o velho imediatamente toma a posição e o novo vira velho, o novo desaparece, a nova criatura. Quando ele tem um desejo de lascívia, um desejo sexual, e ele se alimenta desse desejo pecaminoso, não é ele, é o velho que vem, e o novo morre. Aí o que ele precisa entender? Que ele precisa buscar a face do Senhor, clamar pelo poder do nome, do sangue de Jesus, buscar perdão do Altíssimo, buscar a santificação, para ele mortificar as obras da carne. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que Paulo falou: mortificai as obras da carne. Aí ele fala: e quais são essas obras? Elas fazem guerra contra o novo, contra o homem espiritual. Quando alguém discute, briga, se exaspera, fica irado, é a manifestação do velho. Não existe como ser crente salvo com o velho nele. O velho é velho. Diga assim: o velho é velho, tem que ser morto, tem que ser morto. Eu me recordo que eu cresci numa cidade onde chegava numa determinada data, eles pegavam, punham um pau de sebo, passava sebo e punha lá em cima um boneco que chamava Judas. Eles chamavam de Judas, e eles subiam, tinham que subir naquele sebo para pegar o boneco lá. E depois que eles conseguiam pegar o Judas, eles malhavam, batiam, malhavam Judas, e saíam pela rua pedindo bala, essas coisas. Tem uns hábitos assim, que aqui em Jacareí, graças a Deus, se tiver nos bairros, a gente não vê muito. Eu nunca vi aqui em Jacareí, já vi sim gente carregando Judas, mas nunca vi da forma como eu via nos bairros. Em todos os bairros tinha um Judas. Esse Judas é o velho homem que fica amarrado em nós, e que todo dia nós temos que matar, de manhã, à tarde e à noite. Ele sente vontade de brigar, ele sente vontade de pecar, ele sente vontade de não orar, ele sente vontade, e Paulo dizia: o que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Paulo estava explicando, abrindo o coração, de quem que é que fazia. Era Paulo, que todo mundo acha a sumidade. Ele falou: gente, eu sou igualzinho vocês, eu não gostaria
de não sentir desejos, friezas para aquilo, mas eu sou igual. A minha vida, como a vida de todos vocês, é luta dia e noite, para que eu possa me santificar, para que eu possa chegar perto do altar de Deus. Quem está entendendo? Vamos para as obras da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, 2 pontos. Primeiro, prostituição. Precisa explicar? Prostituição. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Impureza. Entristece o Espírito Santo. Lascívia. Idolatria. Feitiçarias. Inimizades. Quantas pessoas têm inimigos? Porfias, guerras, discussões, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Eu vou parar aqui e vou falar essa palavra de novo. Repita comigo: glutonarias. É um pecado que não se fala dele. É um pecado. Diga assim: glutonaria é pecado. Sabe o que é glutonaria? Glutonaria é quando você vai para participar de um churrasco e no seu estômago cabe um pedaço de carne e você come 5 pedaços de carne. Isso é glutonaria. Come além daquilo que deveria. Vai comer um pão e fala: está gostoso, vou comer mais um. Mas está gostoso, vou comer mais um. É pecado. Come demais. Fica pançudo, e a gente fica pançudo, que nem eu aqui, às vezes. Isso é pecado. Está escrito aqui. E coisas semelhantes. E a estas coisas acerca das quais eu vos declaro, disse Paulo, como já antes vos disse, que os que cometem, presta atenção, olha o que sério é isso, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É sério? Diga assim: é sério? Sério? Então eu entendi as obras da carne. Agora eu vou falar sobre o fruto do Espírito. Diga assim: fruto do Espírito. Mais uma vez: fruto do Espírito. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, somos batizados com o Espírito Santo, recebemos o Espírito em nós, quando nós convertemos, já somos selados pelo Espírito Santo. Ocorre o seguinte: o nosso comportamento, se temos realmente o Espírito Santo, ele é moldado, ele é mudado, nós somos transformados. Quando você vê alguém fazendo coisas dessas que eu li, é porque o Espírito Santo está longe dele, ele está precisando buscar novamente o Espírito Santo, está precisando novamente nascer de novo. Então, ele recebe o fruto do Espírito. Queridos, não são frutos. Diga assim: não são frutos. Diga: é o fruto. Só que o fruto do Espírito Santo, para vocês entenderem, ele é um fruto tão completo, é um resultado tão completo da obra do Espírito Santo em nós, que uma palavra não conseguiria defini-lo, um adjetivo não pode preencher. Então, Paulo, para explicar o tal fruto do Espírito, que é apenas é o fruto do Espírito, ele teve que nomear através de 9 adjetivos, 9 palavras que, para explicar, primeiro amor, depois gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9.
9 as subdivisões do fruto do Espírito. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, amados, para explicar bem claro, é que alguém fala, não, mas dentro de mim tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, então por isso eu amo, eu tenho amor, a despeito de eu ter o gozo. Não tem como alguém ter o amor que tem do Espírito Santo, mas não ter o gozo, não ter a paz, porque tudo isso completa o fruto do Espírito Santo. Ele tem amor, mas não é longânimo, qualquer coisa ele já explode. Onde está o Espírito Santo? Não é benigno, às vezes ele é maldoso. Onde está o Espírito? Não, mas eu tenho fé, eu tenho a fé, eu tenho a mansidão. Não tem como separar um do outro, porque se trata do fruto do Espírito Santo. O problema é que muitas pessoas não compreendem assim. As pessoas compreendem que cada um desses é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Sim, é, mas no total é a somatória disso e traz um resultado completo, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz completude, ele é perfeito, ele leva o homem para o lado da perfeição. É lógico que ninguém é perfeito por causa do pecado, mas ele é perfeito. Precisa de 9 adjetivos para explicar o fruto do Espírito. Quem entendeu até agora, diga amém. Então vamos seguir aí. Vamos entrar na palavra amor, que é o primeiro aqui que nós encontramos. Em uma outra tradução, você vai encontrar que o fruto do Espírito é caridade. Aí você me pergunta, pastor, por que na minha Bíblia está escrito caridade? O padre João Ferreira de Almeida, português, quando ele estava traduzindo a Bíblia para o português, a palavra amor, existia uma conotação lá em Portugal, com sexo, porque a palavra amor, vocês sabem que ela tem várias divisões. Tem o amor ágape, eu não vou entrar nesses detalhes. Tem o amor filéu. Então tem várias, no original, várias divisões para se explicar a palavra amor. Então ele falou, não, mas se eu colocar isso, que não tem na língua portuguesa essas divisões, se eu colocar do jeito que está aqui, as pessoas podem levar para uma outra conotação, os portugueses. Então eu vou colocar o mais próximo do amor, que é a caridade, mas que na verdade a palavra certa é amor, e o amor ágape, diga amor ágape, que é o amor perfeito, é o amor de Deus. Trata-se de um interesse, presta atenção quando eu falo de amor, interesse e uma busca incessante de um bem maior para uma outra pessoa, sem querer nada em troca. Isso é amor, é o reflexo do amor de Deus, derramado em nós, pelo Espírito Santo, segundo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, e você vai abrir aí, e versículo de número 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, e versículo de número 5. O que eu quis dizer? Amor é, o que eu posso fazer para o meu amigo, sem cobrar que ele precise fazer por mim? Fácil, né? Que eu posso fazer para o meu parente que é próximo, sem cobrar que ele tenha que me dar nada? Isso é amor. Mas aí eu vou seguindo. O que eu posso fazer para aquela pessoa que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento, sem que ele tenha que me dar nada? E segue-se. O que eu faço para aquele que eu posso fazer de bem, para aquele que me maltrata, para aquele que me humilha, para aquele que não gosta de mim, para aquele que me despreza? O que eu posso fazer de bem para ele, sem cobrar que ele faça por mim? Isso é a definição da palavra
amor. Vamos ler aí, versículo de número 5, o amor derramado de Deus, é reflexo do amor derramado sobre nós por Deus, através de Jesus Cristo. Vamos ler, 1, 2, 3 e já. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem recebeu o amor de Deus? Glória a Jesus. Aí, imagine só, se Deus falasse: olha, eu te amo, eu te amo, você pode orar, você pode pedir, que eu gosto que pede. Deus tem um comportamento que Ele ama quem pede, Ele gosta de que se peça, e Ele até deixou escrito através de Jesus Cristo: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Quer dizer que Ele quer que pede. Quem pede, recebe. Quem busca, está escrito. Então Deus quer isso. Aí o que acontece? Aí eu pedi uma bênção, Ele me deu. E aí chegou no dia que Deus espera que eu esteja nos seus pés, eu não vou para os pés dele. Um exemplo, tem pessoas que ora para Deus dar condições financeiras, para ele ter um carro, amém, Deus dá. Depois ele ora: Senhor, eu preciso de uma casa lá no litoral, para quando eu estiver cansado eu ir. Aí Deus abençoa até, ele tem condições, vai lá e compra a casa. Aí quando chega na hora da escola bíblica dominical, ele fala: olha, eu estou cansado, vou lá para a casa do litoral. Olha, aí ele começa a desviar as coisas. Aí de repente ele entra numa crise, e ele vai diante de Deus. Ele entra em uma crise, ele vai, ou ele comete um pecado, ou ele faz alguma coisa muito grave ou menos grave, que ofende a santidade de Deus. Aí quando ele vê, ele menos espera, ele acorda, levanta a cabeça e fala: Deus, me socorre. Será que Deus falaria: olha, espera lá, eu esperei você na hora que eu esperei, você não veio. Olha o que você fez, eu te salvei, olha onde você foi parar, meu filho. Nunca mais. Esse Deus não existe. O amor de Deus, o Deus que eu conheço, o amor dele não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, o amor dele não tem fim. Você pode errar 1000 vezes, e 1000 vezes ele vai te perdoar sem te improperar, ou seja, sem lançar em rosto. Você pode até deixá-lo, mas o dia que você voltar a ele, ele te dá um abraço. Esse é o amor verdadeiro de Deus. Quem entende, diga amém. Não põe limites, não põe barreira. E a pessoa, ele é de uma outra seita, ele é lá daquelas religiões violentas, e que mata gente, e de repente ele chega, Deus poderia dizer: ó meu filho, você viu o que você fez lá? Não, Deus vem e dá um abraço, perdoa os pecados, limpa, levanta ele. Isso é amor de Deus. Quem está entendendo? Então é isso que nós lemos, nós temos que ter esse o amor que é fruto do Espírito. É esse amor. É um amor que não se extingue, que não se acaba, não encerra. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 e 8, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você está entendendo esse negócio? Aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Diga assim: Deus é amor. O que João está dizendo? Ele está falando: Deus é muito grande, é muito poderoso, e Ele é amor. Então esse amor que João está falando, ele é do tamanho de quem? Do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Eu vou colocar aqui uma coisa,
de um senhor que eu não vou citar aqui, já citei em outras pregações. Eu vou citar. Ele estava andando nas ruas e alguém tentou contra a vida dele, deu um tiro nele. E o tiro pegou. E ele foi parar no hospital. A pessoa tinha a índole de matá-lo. E ele foi parar no hospital. E foi para a UTI. O dia que ele recobrou a consciência, a primeira coisa que ele falou: eu quero que aquela pessoa que está presa, eu quero visitar ela assim que eu tiver condições. Mas por quê? Porque eu preciso declarar perdão a ela e dizer que eu a amo. Isso é amor. A outra pessoa, alguém matou a sua criança, o seu filho, deu um tiro. Era uma serva de Deus ali no Rio de Janeiro. Agora ela perdeu o filho e ela viu que o bandido foi para a cadeia. Muitas outras pessoas poderiam dizer: tem que matar, tem que matar. Ela foi lá e falou: olha, eu quero declarar o perdão, está absolvido, eu não tenho nada, é lógico que me doeu, está doendo muito, eu perdi meu filho, que Deus tenha misericórdia, você vai cumprir a sua pena na cadeia, mas eu não quero que você tenha pendência comigo, você está perdoado. Isso é amor que Deus ensina para a igreja. Isso é fruto do Espírito. Que aconteceu quando jogaram pedra sobre Estevão e ele já não tinha mais força para reagir. Ele dizia assim: olha, eu vejo o céu aberto e o Senhor Jesus Cristo assentado à direita do Pai, está me chamando. Ele poderia dizer: Senhor, mata eles, Senhor, eles não prestam, Senhor, que aconteceu o fruto do Espírito em Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz, quando alguém cuspiu, quando alguém furou, quando Ele estava no seu limite de dor, no limiar das dores, Ele dizia assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não entendem nada, eles nem sabem o que estão fazendo. É esse a característica do fruto. Diga assim: é isso que Jesus espera de cada um de nós. É difícil entender, né? Vamos ler para você entender, é longo. Mateus capítulo 5, abra aí. Mateus capítulo 5. O amor, o fruto do amor, o fruto do Espírito, dentro das características da palavra amor, ela vai além das pessoas que nós admiramos, eu já citei, dos familiares, ela alcança os nossos inimigos e os nossos perseguidores. Olha só, acompanha aí para que nós possamos, diz o Senhor Jesus dizendo: eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhes emprestes. Ouvistes o que foi dito? Agora Jesus está mostrando a lei: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Não, esse era um dito, não era lei. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí Jesus fala: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Diga assim: amar ao meu inimigo. Você consegue? É o fruto. É Bíblia. Vocês me perdoem. É Bíblia. Não me perdoe não. Isso é Bíblia. Isso é a voz de Deus. Amai. Diga assim: Jesus errou. Será que Jesus errou? Por que eu vou amar uma pessoa que está querendo me destruir? Tem gente que não consegue amar nem o amigo,
nem o irmão. Tem gente que não consegue nem amar o pastor da igreja, quanto menos o inimigo. Mas é Bíblia: amai a vossos inimigos. Tem mais, continuando: bendizei os que vos maldizem. Falou mal, fala bem de quem fala mal. É possível? Jesus falou assim: fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus agora coloca a nossa fé, aquilo que nós falamos. E talvez as pessoas falem: pastor, isso é muito pesado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Paulo explicou, Paulo esclareceu. Ele disse assim: olha, vocês lembram, aí deixa eu fazer uma pergunta, vocês lembram dos 9 dons que eu citei aqui? Quem lembra, diga amém. Dom da fé, eu não vou citar aqui na sequência: dom da fé, dom de maravilhas, dom de discernimento, dons da ciência, dom das palavras de sabedoria, dons de cura. São os dons que nós aprendemos. Aí Paulo, ele cita no capítulo 12, abra sua Bíblia aí no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele cita esses dons. Abra aí. E eu preguei durante 2 semanas sobre os dons. Que coisa linda, né? Dom de profecia, que coisa maravilhosa, né? Dom da ciência. Você está aqui e Deus te revela o sentimento, o pensamento da pessoa que está lá no meio. Deus te mostra o que está no coração da pessoa. Dom da ciência, coisa maravilhosa. Diga assim: os dons são coisas maravilhosas. Você abriu a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 12, capítulo 12. Eu estou falando, não estou falando de dons, eu estou falando de do fruto do Espírito. E a primeira classificação que eu coloquei aqui é amor. O que Paulo disse? Olha, ele falou: olha, primeiro vocês se convertem. Presta atenção na sequência da escala. Você se converte, você subiu o degrau e subiu no patamar dos salvos. Aí você recebeu o selo do Espírito Santo, ele te carimbou. Aí depois você é cheio do Espírito Santo, subiu mais um degrau. Aí depois ele fala: agora você tem o direito de receber os dons. Aí você sobe mais um degrau e começa a receber dons. Aí parece: nossa, e agora? Acabou? Aí Paulo fala: espera lá, tem algo mais acima. Diga: tem algo mais acima. Mais uma vez: tem algo acima. Olha o último versículo, quando Paulo encerra no versículo 31 do capítulo 12. Vamos ler aí? 1, 2, 3 e já. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Porém, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo está dizendo: gente, que bom que você fala em línguas, que você tem dom de cura, é maravilhoso, dom de visão, olha que coisa, mas eu vou ensinar algo mais excelente. Pega o primeiro versículo do capítulo 13, vira aí, se tiver que virar a página, primeiro versículo, aí ele pega a lista dos dons e coloca aqui. Vamos ver Paulo explicando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, fala em novas línguas, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom, aleluia, o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ensinei o dom da ciência e da sabedoria, são coisas que revelam mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé, dom da fé,
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Quem está entendendo, está muito claro. Em outras palavras, Paulo falou: que adianta ter dom de fé, de maravilha, de profecia, de cura, mas não tem amor? É uma pessoa revoltada, nada serve. Pastor, mas é possível? É, porque Deus não se arrepende. Eu vou falar uma coisa aqui, a gente vai falando coisas que talvez tem gente que nunca ouviu. Deus não se arrepende do que faz. Diga assim: Deus não se arrepende do que faz. Deus não se arrepende. Se Deus deu o dom para uma pessoa, ele foi cheio do Espírito Santo, foi limpo, aí Deus deu o dom para ele. Agora ele começou a deixar o velho homem crescer. O dom fica aniquilado, mas Deus não tira o dom. Porque Deus, puxa vida, eu fui por dar o dom para ele, olha o que ele fez com o dom. Existe isso? Não existe. Você vê uma história na Bíblia de um homem chamado Sansão, e ele desde o ventre, aliás, antes dele nascer, o anjo visitou a sua mãe e visitou seu pai Manoá e disse: olha, eu vou dar até o segredo para que esse moço seja cuidado. Olha, ele não poderá tomar vinho, ele não poderá cortar o cabelo, e ele vai ser grande. Quando nasce Sansão, pareceu que nasceu um astro de Hollywood, mas só que tinha as ordens. Olha, você só vê isso 2 ou 3 vezes na Bíblia, o anjo descer do céu para orientar os pais, como cuidar. Ele vai ser nazireu de Deus. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossava de Sansão, e ele ganhava uma força extraordinária, que ele fazia coisas que o homem comum não conseguia fazer. Até o dia que o velho cresceu e o novo foi embora, porque ele começou a desobedecer as ordens que ele recebera. Ele mostrou para o ímpio o segredo de Deus na sua vida. Ele revelou que o seu cabelo nunca cortado era uma ordem de Deus, e o seu cabelo fora cortado. Ele se relacionou com prostituta, caiu no pecado aqui que ofende, que entristece o Espírito Santo, prostituição. E a Bíblia diz: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. E agora? Mas e o dom, que Deus colocou um selo? Não, ele é diferente. Teve um dia, depois furaram os olhos de Sansão. Agora Sansão com os olhos corridos, não enxerga mais. Onde está o grande Sansão, o servo de Deus, o nazireu de Deus, o homem que Deus parou e mandou um anjo preparar os pais e as mães, a forma como o pai e a mãe, a forma como cuidar. Agora com os olhos furados, sendo motivos de chacotas, de humilhação, amarrado no templo de Dagon, ouvindo as oferendas a Dagon, dizendo que Dagon é maior do que Deus. De repente Sansão se arrepende, os seus cabelos estão crescendo novamente, e ele fala: Deus, me dá uma chance. Deus não se arrepende do que faz, e Deus deu força novamente a Sansão, e Sansão quebrou as colunas do templo, e todos que estavam ali cultuando a Dagon morreram, porque Deus não se arrependeu de ter escolhido Sansão. Você está entendendo? Deus não se arrepende de dar o dom, mas a pessoa perde até a salvação, ele leva consigo até os dons. Pastor, que absurdo. Para você pode ser, mas é verdade, o dom fica aniquilado ali. Mas se ele se arrepender, e se ele voltar na mesma hora, aquele dom que ele tinha, é dele. Quem entendeu até agora, diga amém. Eu me recordo que meu pai conta a experiência de um pastor ali em São Paulo,
ele tinha um diácono abençoado na igreja, tinha dom de cura e expulsava demônios, fazia campanhas de cura. Ele estava crescendo no ministério. E ele caiu, desviou e virou novamente um ébrio, caía nas sarjetas e vivia desmoralizado espiritualmente. Satanás voltou e trouxe mais 7 demônios. O homem caído, Satanás encontra a casa limpa e põe 7 demônios. E esses 7 demônios faz a pessoa ela fica cego, fica maldoso. Ele não entende, ele não enxerga mais. A pessoa é a mesma exterior, mas por dentro a pessoa é horrível. E o pastor foi expulsar um demônio, e foi lá e orou, e o demônio não saiu, era uma legião. E o pastor estava voltando, ele não tinha carro, estava voltando pelo caminho, de um bairro distante, e encontra esse homem. E esse irmão: pastor, o que o senhor está fazendo por aqui, nesse bairro? Pastor: olha, eu fui expulsar o demônio na casa do fulano de tal, ele está endemoniado. Pastor, e aí? Não saiu. Como assim, pastor? O senhor sabe que eu tenho dom, não sabe? Você tinha dom, mas você está caído. O senhor sabe que eu tenho dom, pastor? Tinha, está caído. Eu vou mostrar para o senhor que eu tenho dom, pastor. Pegou e voltou lá, foi lá na casa do homem sozinho. Chegou lá e falou: demônio, em nome de Jesus, sai dele. O homem ficou liberto na hora. 2 coisas aconteceu: o homem ficou liberto na hora, e o desviado se reconciliou, porque ele viu que Deus não tinha aberto mão dele. Deus não abre mão de ninguém. Lamai chorama suriandanaias. Quem está entendendo, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Amor, amai os inimigos. Eu li aqui: amai os que vos maltratam. Aí Paulo diz: olha, o que adianta dons de profecia, dom de tudo, se não tiver amor? Se não tiver amor, é o degrau mais alto da fé, e é o degrau que mais os crentes, os obreiros, falham. Criam intriga na igreja, muitas pessoas conversam conversas fiadas, parece a obra de Satanás. Você acredita que Satanás usa pessoas? Jesus estava caminhando e Satanás entrou em Pedro. Jesus precisou repreender o Satanás de Pedro. Jesus sentou, até a pastora pregou sobre isso. Jesus sentou na Santa Ceia. Satanás sentou do lado dele no corpo de Judas, um dos apóstolos. Ele ainda não estava desviado, e Satanás entrou nele antes. Jesus falou para Judas: olha, o que põe a mão, que come comigo, é o diabo. Até na ceia de Jesus tinha diabo. Você está entendendo que Satanás entra em crente para criar problema na igreja, para a igreja se desfazer? Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Se um dia você sentir desejo de falar de alguém, lembra disso: não sou eu, é o velho, está cheio do diabo. O velho nunca some, nunca morre. Vamos para o segundo. Eu tive que explicar, é o mais longo que eu tive que explicar, porque é fundamento. Eu tinha que explicar com clareza. Vamos para a outra característica, chama alegria, em outras palavras, gozo. Diga assim: alegria. É a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas de Deus, na presença de Deus em nós. Bênçãos essas pertencentes àqueles que creem em Deus. Essa alegria não é natural, ela é não é oriunda das circunstâncias. Essa alegria é constante e faz o nosso coração elevar-se em exultação a Deus, mesmo em dias de tristezas e mágoas. Ei, presta atenção: em dia de tristeza e mágoa, eu tenho gozo da alegria, gozo da salvação. Tem que ter, senão não é fruto do Espírito. Imagina Jesus sendo crucificado, sendo condenado injustamente,
e triste, amargurado, irado, porque fizeram de mal contra ele. Não, ele tinha o fruto do Espírito. Em nenhum momento ele retrucou, em nenhum momento ele gritou, em nenhum momento ele disse para os fariseus mentirosos que estavam inventando mentira contra ele: seus mentirosos. Em nenhum momento ele teve a postura de dar o tratamento adequado, o melhor tratamento, a fineza de um salvo, de um pertencente aos céus. Ele via a glória de Deus, ele tinha a glória de Deus, ele não tinha as obras da carne, porque o fruto do Espírito estava dentro dele, amém? E na epístola de João, aliás, Evangelho de João capítulo 15, versículo 11, diz assim: o Senhor disse: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Diga assim: alegria completa. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que aquele dia que você recebe uma bênção, você fica alegre. As pessoas, não é você, tem o fruto do Espírito. Mas as pessoas, o dia que Miriam viu que Deus abriu o mar, e o povo atravessou, o que ela fez quando chegou do outro lado? Pegou os tamborios e e cantava: só o Senhor é Deus, com o pandeiro, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que alegria, que bênção. E a Bíblia diz: e caminhou Israel durante 3 dias, e o povo teve sede, e o povo murmurou contra Moisés. Cadê o fruto? O mesmo que dizia que era Deus o Senhor, que era poderoso, passou 3 dias e estava murmurando, reclamando: eu não concordo, eu não gosto, poder no nome de Jesus Cristo, que nós possamos crescer, que nós possamos compreender que somos diferenciados, que nós temos um Deus Salvador que muda a nossa vida, que muda o nosso comportamento, um Espírito Santo que nos molda, que dá um caráter diferente, que possamos ser melhor para esse mundo cruel, que possamos ser melhor aonde nós estudamos, aonde nós trabalhamos, que possamos exalar a verdadeira graça de Deus aonde nós passamos. Não são as circunstâncias, porque as circunstâncias nos levam a ficar tristes ou alegres. Só basta alguém fazer alguma coisa que dentro do minha visão de moral, de coisa certa, não é, que eu posso me exasperar. Só basta alguém cometer algo que eu não concordo, já começa a falar: irmão, muda de atitude, irmão, se converta. Jesus nunca, olha só, Jesus chegou no templo, Jesus estava lá no templo, e a lei de Moisés dizia: se alguém foi pegado em pleno adultério, deve ser apedrejado. Lei, diga assim: lei, era lei, mas Jesus não é lei, Jesus é graça. Diga: Jesus é graça. Irmãos, não tem como, a graça não é lei, é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É pela graça que nós somos salvos, não é pela lei. Ninguém cumpre a lei, ninguém consegue. Aí alguém que deve ter se relacionado com uma mulher, ficou sondando na espreita, um daqueles falsos religiosos, cheio de achar que todo mundo tem que ser igual a ele. Só que ele estava no maior pecado, e de repente viu que entrou um homem lá, e arrombou a casa, e estava o homem se relacionando com a mulher. A Bíblia diz que foi pega em pleno ato de adultério. Aí eles arrastaram a mulher pela cidade inteira, os fariseus, os homens que deveriam ser os exemplos, arrastaram a mulher pela cidade inteira seminua, envergonhando, humilhando, matando aquela mulher, e deixou o homem fugir. E Jesus no templo, e pega a mulher seminua e joga na frente de Jesus, e fala: Jesus, pela lei tem que ser morta. Se tem alguém aí que acha que tudo tem que ser lei, vigia, irmão. Acha que tudo tem que ser do seu jeito, vigia.
E Jesus não disse nem uma palavra de maldição. Jesus não olhou para eles. Jesus olhou para o chão e começou a escrever na areia. Jesus não ficou nervoso com eles. Jesus não ficou nervoso com as mulheres. Jesus poderia ficar nervoso com eles. A mulher envergonhada dizendo assim: é melhor que me matem do que façam o que fez comigo. Na mente dela: olha o que fizeram comigo, olha a minha situação aqui na frente desse homem santo, matem eu, matem eu. E Jesus lá escreve. Talvez Jesus começou a escrever: olha, prostituição, escreveu no chão. Ira, porfia, Jesus começou a escrever os pecados deles. E eles começaram a cobrar. A Bíblia diz que começaram a cobrar Jesus: Jesus, o senhor não tem resposta? Aí teve uma hora que Jesus, assim, bem em paz, com o fruto do Espírito, levantou a cabeça e falou: escuta aí, escuta essa. Tem alguém de vocês que não tenha nenhum pecado? Porque pecado é pecado. Não tem pecadinho, pecadão. Tem alguém? Está vendo aquele monte de pedra lá? Pega a primeira e atira nela. A Bíblia diz que começou a se retirar da presença de Jesus, pelos anciãos, os mais idôneos, aqueles que eram para ser os mais sábios, se envergonharam e foram saindo, e todos foram saindo. E Jesus, depois que todos vão embora, Jesus olha para aquela mulher com o fruto do Espírito que ele tinha, falou: mulher, alguém te condenou? E ela olha para Jesus e fala: ninguém, Senhor. Quando ela fala Senhor, já dá para entender que ela se converteu ali com vergonha e tudo. Ninguém, Senhor. Ele fala: porém, eu também, porém, não vos condeno. Vai e não peques mais. Você está perdoado, está livre desse mal. Jesus pega o pior dos pecadores para os homens, a pior criatura, ele pega no queixo que está com a cabeça baixa, ele levanta e fala: levanta a cabeça, eu te perdoo. Você não tem nenhum mal, levanta a cabeça, anda com a cabeça erguida, levanta a cabeça, mulher, você tem valor para mim, você tem valor, querida igreja, queridos irmãos, cada um de nós temos valor. Aquele irmão que você acha que é tribuloso, ele foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Aquela irmã que você acha que é fraca, ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Nerabanaba shurikanta lamanaias. Naramachurianda laias, laharai landai chocanto lomanaias. Paz. Você tem paz? Você dorme e acorda em paz? É fruto do Espírito. É uma quietude de coração e da mente, pois é uma plena convicção de que tudo está bem, independente das circunstâncias. A paz é algo que todos procuram, e muitos a encontram ao aceitarem a Jesus como seu Salvador. Entretanto, diante da primeira tempestade, abandonam a paz, abandonam a paz. Somente a presença de Jesus em nossas vidas nos garante essa paz duradoura, em todas as circunstâncias. Basta uma tempestade que a paz vai embora. Uma perda de emprego, uma doença na família, com a esposa, com um filho, uma outra coisa, que a paz some, a pessoa fica desesperada. Aonde está Jesus na história? Aonde está o Espírito Santo na vida do obreiro, do crente? Quem tem Jesus tem dentro dele uma pessoa chamada Príncipe da Paz. Glória a Deus. Quando eu leio Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 4 nomes de Jesus Cristo.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se você tem o príncipe da paz, por que você está angustiado? Se você tem o príncipe da paz, se você habita com ele, se ele habita em você, porque você está sem segurança, você fica inseguro. Olha, eu não sei o que vai acontecer, olha o que vai ser do meu ministério, olha o que vai ser da minha vida, olha o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu emprego, olha a catástrofe que está no mundo, olha a pandemia. Irmãos, você é da paz, você tem o príncipe da paz, você tem Jesus, tenha paz. Naharalabachoromanaias, príncipe da paz. Quando Jesus nasceu foi tão maravilhoso. Diz que tinha uns pastores no campo, assentados. De repente uma luz resplandeceu. E no meio da luz aparece um anjo e fala: eis que eu trago novas de grande alegria, que será para todo sempre. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Então é uma das coisas que fala: eu trago novas de grande alegria. Aí quando ele fala assim, diz que não temas, eis que vos trago novas de grande alegria. Primeira coisa que o crente recebe após o nascimento de Jesus na sua vida é alegria. Aí os anjos, um coral de anjos começa a cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem amam a Ele, a quem Ele quer abençoar. Glória a Deus nas alturas. O nascimento de Jesus Cristo é um anúncio de que nós temos o direito a ter paz, que nós temos direito a ter paz. Você tem paz quando você não compreende a fala da sua esposa? Pastor, mas de repente, no meio de uma coisa boa, vem esse negócio? Você tem paz quando o seu filho faz uma malcriação? No capítulo 4 de Marcos, versículo 39, uma tempestade se levantou, e eles estavam atravessando o mar, e despertaram Jesus. A Bíblia de Jesus despertou, repreendeu o vento, e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou e houve grande calmaria. O que eu quis dizer com isso? Que Jesus traz paz no meio da tempestade. Diga assim: Jesus traz paz no meio da tempestade. Como assim, pastor? A Bíblia diz em Naum está escrito assim, que Ele, Deus, o Senhor, tem o seu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. E Ele está dizendo o seguinte: ainda que você passe pelo fogo, pelas águas, pela tormenta, pela tempestade, com Deus, você está no caminho de Deus, Ele está com você. Não é para você se angustiar, perder a paz. Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta e da tempestade. Quem levanta a mão e pode glorificar esse Deus maravilhoso? João capítulo 14, para encerrar a paz, versículo 27 diz assim: e eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar, portanto não se aflijam e nem tenham medo. Em outra versão, a paz que eu vos dou, o mundo não a pode conhecer. Diga assim: eu estou acima, eu tenho paz na guerra. É possível? Se não for, é o fruto do Espírito. Precisa buscar paz na guerra. Quarto, longanimidade. Diga longanimidade. Vou correr aqui. É uma perseverança, uma paciência, é ser tardio em ficar nervoso ou ter desespero. Muitos são longânimos apenas quando recebem benevolências de outros, mas não tratam os outros com a mesma benevolência. Eles têm uma reguinha que eles medem as pessoas dentro de uma condição que eles não cabem dentro da régua.
a longanimidade e a santa capacidade de esperar que Deus, a seu tempo, agirá em defesa de nossa justiça. Quem está entendendo até aqui essa palavra, diga amém. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Ele está falando de demorar para reagir. Diga, reação. É conter a reação. Longânimo. Não tem reação. Maior problema da humanidade são as reações. Deus, Ele não te conhece. Olha, vou falar um segredo aqui. Deus, Ele não nos conhece pelas nossas ações. Olha, eu fui em tal culto, olha, eu fui para a oração, olha, eu fiz uma visita, olha, eu dei o dízimo, olha, Deus nos conhece pelas nossas reações. É grave, pastor, mas está pesado o tempo todo. Fruto do Espírito. Diga assim, reações. Eu não vejo na história dos apóstolos, eu não vejo na vida do Senhor Jesus Cristo uma reação violenta, porque ali tinha o Espírito Santo. É o fruto do Espírito, longanimidade. Ou seja, mesmo que o negócio foi salgado, você é longânimo. Você é longânimo. Quanta gente cascuda. Quanta gente cascuda. Basta uma admoestação que muda a história. Parece que é uma bênção, parece um santo. Dá uma admoestação para você, muda o comportamento. Falta longanimidade. Diga assim, longanimidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz assim: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Diga assim, paciência. Quanta gente fala, eu perdi a paciência. A criança começa a fazer arte e de repente ele sofre uma punição além daquilo que se deveria. Um filho. Paciência. Paciência para responder a esposa, o esposo, os filhos, o amigo. Paciência na fila. Paciência chama longanimidade. Diga assim, Deus, eu preciso de paciência. Eu preciso de amor. Nós precisamos dessas coisas. É o Espírito Santo que coloca isso em nós. Aí para encerrar, na carta de Tiago, a epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. Tiago disse assim: ei, para de querer falar na hora de ouvir. Diga assim, preciso aprender a ouvir. Tem gente que não sabe ouvir nem na hora da oração. Nem na hora da oração. Como assim? A gente vai orar, irmão, vamos orar a Deus? Tá, eu e o irmão, vamos orar aqui para nós fazermos tal coisa. Aí eu começo, o irmão ora. Irmão, Senhor Jesus, nesse momento estamos na tua presença. E eu estou concordando. É mesmo, Senhor. E ele vai falando e eu vou concordando. Aí, estou falando uma oração de duas, três pessoas. Porque a minha concordância, ele está orando, eu estou concordando com a oração que ele está fazendo. Não estou falando da oração da igreja, que todos oram. Estou falando da nossa oração interpessoal entre eu e mais duas pessoas, uma pessoa.
Aí tem pessoa, irmão, ele entra lá, Senhor Jesus, nesse momento, e o outro entra, Senhor Jesus, e entra falando outra coisa. Enquanto ele está falando, Senhor, abençoa essa reunião que nós vamos fazer. O outro está falando, Senhor, abençoa a irmã fulana de tal, abençoa. Queridos, Deus é Deus de ordem. Enquanto um ora, nós estamos orando em dois, para uma reunião, para alguma coisa, o outro concorda. Amém. É assim mesmo, Jesus. Abençoa mesmo. Quem está entendendo? Aprender a ouvir o que o outro está falando e concordar para que Deus abençoe. Senhor, nós estamos orando por esta mulher. E o outro, Senhor, queima. Aí Deus fala, eu vou abençoar ou vou queimar? E o outro, amarra. Aí Deus, eu amarro, queimo ou curo? Irmãos, quanta coisa acontece. Se a pessoa já tem um temperamento assim, até na oração, imagina, chega em casa e tem algum problema em casa. Um dia eu cheguei para visitar um obreiro, e quando eu cheguei na porta, eu fiquei 20 minutos. Depois de 20 minutos eu entrei no carro, tranquei a porta e fui embora. Estava assim, sua filha, não sei o que. Falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Depois vai me ensinar o fruto do Espírito. Onde está os frutos? Isso daí é o fruto do capeta. Quem está entendendo? Dê glória ao nome do Senhor. Benignidade. Diga assim, benignidade. Dá para entender, é ser bom. É tudo uma coisa só, mas em vários significados, em várias expressões. Benignidade é bondade. Buscar não magoar alguém, ou lhes provocar dor. Isso é benignidade. Capacidade de se identificar com as pessoas, tanto nos momentos de dor, como nos momentos de alegria. Trata-se de dar a outros aquilo que recebemos sem merecer, do Senhor Jesus Cristo, amor, perdão. É isso, benignidade. Eu olho para o irmão Sinésio e falo, ô Sinésio, eu não fui com a sua cara. Onde está o fruto do Espírito? O irmão aqui que eu nem sei o nome, qual que é o seu nome, filho? Mauro? Nem fui com essa cara, meu filho. Já te conheci, já nem fui. Perdoa, só um exemplo, tá? Senão vai ficar triste comigo. Tem gente que eu não vou com a cara de fulano. Meu filho, lá no céu não tem espaço para quem não vai com a cara de A, ou de B, ou de C, não. Lá no céu só entra quem tem o Espírito Santo. Quem que vai nos levar para o céu? O Espírito Santo. Agora, se tem dentro do coração ira, mágoa, contenda, não tem o Espírito, é o que eu falei. Que adianta ter amor, mas não tem bondade, não tem benignidade. Não dá para entender. Vou deixar um versículo aqui sobre benignidade, capítulo 4, versículo 32 de Efésios, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele falou de mim, e o senhor sabe que eu sou assim mesmo. Precisa ser transformado pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho um pavio curto. Precisa ser liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas eu fico nervoso à toa. Precisa do dom do Espírito Santo. Precisa do fruto do Espírito Santo na vida. Deus muda o homem. Deus muda o homem. Deus pegou um Paulo, matador. Deus pega um Paulo, perseguidor de crente. Deus pega um Paulo que estava ali na morte de Estevão, sustentando, ajudando, incentivando, orientando, preparando o povo para matar Estevão com pedras. E Jesus fala: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? E Jesus entra e transforma Paulo. Agora Jesus chama lá, qual é o nome? Barnabé? Tem alguém que lembra a Bíblia, fugiu o nome aqui.
e fala: vai até a rua direita, e lá você vai encontrar Paulo de Tarso. Aquele varão lá vai sofrer muito por minha causa, eu já o levantei para sofrer por minha causa. Aí no final do ministério de Paulo, ele fala: eu tenho alegria nas perseguições, nas provações, na nudez, na espada, nos perigos, porque olha, quando eu penso que eu estou fraco, a graça de Deus é sobre mim. Ô Paulo, mas nas perseguições? Porque na hora que eu estou sendo perseguido por amor dele, ele vem e me defende, eu não preciso me defender. Eu quero concluir aqui, tem mais aqui, mas quero falar de defesa. Diga assim: a hora que eu me defendo, Deus me deixa. Isso é sério. Toda vez que você se exaspera e quer se defender de algo, Deus fala: é assim? Se vira. Agora, enquanto você é caluniado e você ama, enquanto você é perseguido, você ama, você tem um advogado diante do Pai, que compreende você, e entra com a justiça dele, não para matar, mas para ensinar, através do seu testemunho, amém? Porque não tem esse negócio de Deus pesar a mão em homem, não. Isso daí é coisa não existe na Bíblia, não. Vamos lá, bondade, próximo, diga bondade, benignidade. O capítulo 7 de Lucas, versículo 37 a 50, é um texto longo, eu não vou ler não, mas depois vocês dêem uma estudada lá. Mas assim, é um zelo pela verdade, pela retidão, e repulsa ao mal, sendo expressa em atos de bondade. O maior problema está em se alegrar com os que se alegram. Romanos 12, versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Diga: alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Irmão, quando alguém está passando por uma dificuldade, ou tem um falecimento, até o inimigo vai lá e dá um abraço. Até o inimigo. Mas quando alguém recebe uma bênção, quando alguém é consagrado antes do outro, quando alguém recebe uma bênção de Deus, recebe uma bênção financeira, e fica alegre, aí que está a revelação. Não, mas ela não podia pegar aquela vaga, era para mim, era para eu ser a líder do departamento, era para eu estar naquela posição, é para eu estar naquele cargo. Há poder no nome de Jesus Cristo, irmãos, sejamos libertos. Precisamos orar. Deus, purifica o nosso coração, guarda a nossa mente, santifica-nos, para que eu possa contemplar o meu irmão abençoado, a minha irmã abençoada, e me alegrar com ele, conforme a Bíblia me ensina, amém? O próximo é fidelidade, que eu também trago como se fosse fé. Diga: fidelidade. É lealdade constante, inabalável, alguém em que estamos unidos por promessa ou compromisso, fidedignidade honesta. Tem gente que tem uma facilidade em abandonar o barco, virar as costas, achar. Tem uma coisa que é destrutiva na mente do homem, chama preconcepção. Ele tenta ler o pensamento das pessoas, e ele define que ele leu, e quando ele define na sua mente que ele leu, ele cria um comportamento adverso, mesmo sem confirmação. Isso é muito perigoso. Aí existem fidelidade, irmão, é uma coisa tão forte, que a Bíblia fala que a rebelião de Satanás é um fruto de infidelidade. Ele falou: não concordo com esse Deus aí, eu não concordo, eu quero ser ele. Rebelião, a Bíblia diz que é um pecado pior do que feitiçaria. Deixou de ser infiel. Em Romanos capítulo 3, versículo 3 diz, Paulo estava ensinando, falou: e daí, se alguns não creram? A incredulidade deles
virá desfazer a fidelidade de Deus. Olha só, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga assim, com uma condição: ter fé. Mais uma vez, com uma condição: ter fé. É o dom da fé, da fidelidade. Tem que acreditar. Aqui Paulo diz assim, que a incredulidade deles destruíram a fidelidade de Deus para com eles. Deus falou, não posso ser fiel com quem é infiel. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. É um dos atributos de Deus e é um dos desafios do homem. Diga assim, atributo de Deus e desafio do homem. Eu tinha um amigo, eu nunca contei essa história, e ele passou por uma crise, e injustamente, ele sofreu uma punição no militarismo, e ele era meu amigo, e eu vi que foi algo injusto, e eu vi que todos observaram. Brigar, não, eu tenho fruto do Espírito, não vou brigar para proteger ninguém, mas eu precisava resolver a questão. Então o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou arriscar a minha reputação, a minha carreira, porque eu sei o que é ser leal, eu sei o que é ser leal, independente da circunstância. Lealdade é uma coisa que você leva até a morte. Não foi justo, ele é meu amigo. E eu consegui agendar um horário com a autoridade máxima daquela unidade militar. Era o comandante geral. Ninguém conseguiria, nem o meu comandante conseguiria chegar lá. E eu não sei como, e eu cheguei lá. E falei, olha, eu vim aqui fazer um pedido para o senhor. Está aqui as provas, aconteceu isso e isso. Eu não tenho acesso nem ao meu comandante, eu consegui chegar aqui. Primeira coisa que eu peço, o meu comandante, ele foi enganado. Ele fez na boa intenção, então ele não pode ser prejudicado. Ele fez na boa intenção, mas olha o que ele fez. A pessoa está no hospital, doente, por ter sofrido uma acusação mentirosa. Eu não sei de onde surgiu essa mentira. Mas eu vim aqui, se o senhor quiser me punir, se o senhor quiser fazer o que for, o senhor fique à vontade. A minha dor é porque eu sou leal. Eu não vou trair um amigo. Eu não vou trair um amigo por causa das circunstâncias. Mas eu peço que o senhor não prejudique ninguém, eu só peço que o senhor absolva ele desse mal. E fui embora, falei, ele me liberou, fui embora. Aí passou acho que umas 3 horas, o meu comandante lá me chama, falou, Daniel, o que você foi fazer? Eu fui chamado lá, a autoridade era Major Brigadeiro, é o penúltimo posto da aeronáutica que falou comigo. E o meu comandante era um coronel, ele falou, fui chamado pelo Major Brigadeiro. E ele me perguntou, falei, eu tentei falar com o senhor, não consegui, o menino foi preso. Ele era mais velho que eu, na verdade, mas eu chamei de menino, foi preso injustamente. Mas eu quero te agradecer, porque você me esclareceu. Você me esclareceu. Olha a injustiça que eu estou cometendo com o rapaz, está lá no internado, de tanta dor. A pressão do menino subiu. Queridos, lealdade, fidelidade a Deus, ao ministério. Como que eu posso ser membro de uma igreja, ser membro de um ministério?
e não admitir. É aqui que Deus usa a palavra, é aqui que minha família cresce. Então, se eu falar mal, meu filho vai crescer com raiva e vai desviar. Se eu usar de má intenção, eu tenho que aprender a amar aonde eu fui plantado, crescer amando os meus irmãos. Eu não posso ver o pastor Maurício sofrer e não poder estender a mão para ele. Vocês estão entendendo o que significa isso? É um dos frutos do Espírito: fidelidade, lealdade e fé. Nós não podemos permitir ser desleal. Deus anota no céu, Deus anota nossas falhas. Então, por isso, é pesado, pastor? É Bíblia. Mansidão, próximo, diga mansidão. Mais uma vez, mansidão. Será que eu preciso explicar esse negócio? Moderação associada à força e à coragem. Refere-se também a alguém que mesmo na hora da ira, tem o equilíbrio necessário e a humildade para se submeter, se for preciso. Ficou nervoso e descobriu: olha, eu estou errado, me perdoe. Diga assim: a palavra é me perdoe. O segredo para alcançarmos a mansidão é reconhecer que diante de Deus somos culpados e carentes da sua misericórdia e perdão. Tito capítulo 3 versículo 2 diz: não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Às vezes, queridos, e eu já convivi com isso, não só aqui, o fruto do Espírito não é só para viver na igreja. E em momentos na vida social que eu tinha um conhecimento de um assunto, mas eu não estava no controle. E eu sabia exatamente como começar, o meio e o fim para aquilo dar certo. Só que eu não tinha autoridade assim, eu tinha que pedir licença, tinha que até cometer alguns tipos de falta de ética, para mostrar para a pessoa que tinha convicção do que ele estava fazendo, e ele estava fazendo com muita convicção, mas tudo errado. O que eu posso fazer? Eu estou vendo que vai dar errado, mas ele não tem humildade para me ouvir, eu vou brigar? Com inteligência, tentei falar, não consegui, deixa acontecer. Aconteceu. Aí depois que aconteceu, que a coisa quebrou, e aí que ficou tudo estranho, o que nós vamos fazer agora? Dá licença, eu sei que você sabia, eu sei que você sabe do plano B, mas talvez você se esqueceu. E se nós fizéssemos assim? Rapaz, olha, não é por você ser uma pessoa, a palavra de Deus diz que já Davi era de gentil aspecto. Não é porque você é uma pessoa calma, não é porque você é uma pessoa que tem fala mais tranquila, você é da paz, que você é um bobo, que você não sabe das coisas. E muitas vezes as pessoas, só porque sabe se relacionar com as pessoas, tem a humildade de reconhecer, é considerado bobo. Há um risco muito grande das pessoas errarem, porque alguém não grita, porque alguém não fala demais, porque alguém não é professoral. A pior coisa na vida do ser humano, ele é ser professoral, querer dar ordem, ensinar, mostrar que sabe. É por isso que Jesus fala da mansidão. Mansidão é um diferencial que nos abre portas, que abre porta de emprego, que nos eleva no emprego, que nos abençoa no ministério, que nos abençoa na vida social. Mansidão, diga mansidão. Mansidão. Mateus 11, 29 diz: tomem sobre vós o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus diz que a mansidão dá paz, dá descanso para a alma. Diga assim: a mansidão, mais uma vez, a mansidão faz a alma dormir tranquilo. A pessoa temperamental
vai dormir e fica preocupado com as suas bobagens que fez, com as suas besteiras, com as suas ignorâncias. Aí no Provérbios, para encerrar a mansidão, 16 versículo 32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Diga assim: governar o espírito, você controlá-lo, você ter esse controle. Amém, queridos? Nós estamos encerrando. Domínio próprio, diga domínio próprio, é a mansidão. Domínio próprio, você sabe se controlar. Olha a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas se não conseguirem se controlar, aqui é um conselho para jovens. Olha até onde vai esse negócio. Eu peguei uns conselhos, eu ia deixar, mas para um jovem, olha. Mas se não conseguir se controlar, deve se casar. É melhor se casar do que ficar ardendo em desejo. Está entendendo como Deus ensina as coisas? Domínio próprio. Fica aí, subindo para as paredes, fazendo coisa errada, pecando. Aí Paulo fala: gente, melhor casa. Está cheio de jovens aí, ficando velho, ficando para titio, depois ficando para vovô, 45 anos. Vocês deu encontrei um: ei, meu filho, qual a sua idade? Mais velho que eu, 63 anos. E ainda chama o título de jovem. 63 anos. Vai casar quando? Gente, uma pessoa com 63 anos, com todo respeito, aqui tem vários irmãos com 63 anos, já tem neto, tem gente que já tem até bisneto. O rapaz está lá com o cabelinho pintadinho, com uma roupinha, dizendo: sou jovem. Está esperando o quê? Vai casar com 90? Há poder no nome de Jesus. O casamento é uma instituição divina. Deus criou o casamento para ser usado. Tem muitas jovens na igreja aí para você casar, e nenhuma delas está querendo ficar com 60 anos para casar, com 70 anos. Ninguém quer. O casamento é instituição divina. Então, autocontrole. Você tem que ver que você está pecando. Autocontrole faz o homem se controlar da ira, de tudo essas coisas. Quem entendeu o fruto do Espírito, diga assim: Senhor, me dê fruto do Espírito, me dê paz. Repita bem forte: me dê paz, me dê alegria, me dê gozo, faça-me benigno, faça-me longânimo, me dê mansidão, me dê domínio próprio, Senhor. Você lembra que eu falei: pedi e dar-se-vos-á? Jesus, Deus está falando: pede que eu dou, pede que eu dou, pede que eu dou, pede que eu dou. É fruto do Espírito. Para encerrar, eu tinha mais ou menos, acho que uns 10 a 11 anos. Eu era uma criança muito agitada. A minha mãe dava calmante. Acredita que eu cresci, minha mãe dava calmante. Não mexia comigo. Não mexia comigo, que era 1 para cá e 10 para lá. Eu era um molequinho briguento. Briguento. Gente, acho que eu tinha uns 11 ou 12 anos, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Quanta coisa que eu ouvi, quantos maltratos na escola, nas universidades, no trabalho. Nunca Deus transformou a minha vida, Deus mudou a minha história. Eu me lembro uma vez que, não sei se quem gostava muito de, deixa eu abrir aqui, meu irmão Isaías está aí, gostava de me irritar porque sabia que eu era irritado. Eu lembro que um dia alguém me irritou, minha mãe tinha uma cristaleira, primeira coisa que eu achei foi uma faquinha, e foi assim, tum! Ela passou dentro da cristaleira assim, todos os vidros, eu era bem nervoso, mas Jesus me libertou. Hoje tenho fruto do Espírito. Você pode glorificar a Deus? Quem tem fruto do Espírito aí, quem é transformado? Dá glória ao nome do Senhor, dá glória ao nome do Senhor, dá glória ao nome do Senhor.
Era lá, bachora na manaias. Que o Senhor controle o nosso espírito. Que o Senhor controle de nós. Quem era Pedro? Era um. Depois que ele se converteu, encheu do Espírito, ficou outro. Aí a Bíblia diz que ele era levado por um anzol pelas pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Terça-feira tem mais. Que bom estar aqui. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você, que nesta noite sentiu que está precisando do Espírito Santo e do fruto do Espírito. É palavra. Diga assim: eu preciso ter fruto. A Bíblia fala assim, não a Bíblia fala que o que conhecereis, que a gente conhece pelo fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Diga assim: é pelo fruto que se conhece a árvore. Mais uma vez, é pelo fruto. Então, pastor, e pela pregação? Não é. E pelo cantar bonito? Não é. E pelo serviço? Não é. E pela profecia? Não é. E pela tudo que a gente faz na igreja? Toca bonito? Não é. Trabalha em tudo? Não é. Aonde que nós mostramos que realmente somos transformados? Através do... É difícil, né? Através do... Você tem fruto? Senhor, eu levanto a minha mão e a minha voz, e a igreja ora comigo, Pai. Senhor, cada um dos teus filhos precisam da unção do teu Espírito, e que o fruto do Espírito Santo, aquele que nós ensinamos aos teus filhos, às tuas filhas nesta noite, ele venha, meu Deus, ressaltar, resplandecer. Senhor, venha borrifar a tua graça sobre os obreiros, sobre as obreiras, sobre o teu filho, sobre o ministério, sobre a tua serva, sobre esse irmão, sobre essa irmã, Senhor. Pai querido, que venha ser aspergido o poder do nome de Jesus Cristo na igreja de Cristo, e que venha prevalecer o fruto do Espírito, Deus, que venha prevalecer a bondade, a temperança, o domínio próprio, a mansidão, a alegria, o gozo, o amor, meu Pai, meu Deus, que nós sejamos transformados dentro de um mundo maldoso, dentro de um mundo miserável, dentro de um mundo horroroso, mas que haja homens e mulheres ainda que resplandeçam a glória de Cristo na terra, que resplandeçam a glória e a graça do Cordeiro. Abençoa essa irmã que está do outro lado, abençoa esse irmão que está do outro lado, que ele receba a tua graça, que ele receba a tua paz, que ele receba o Espírito Santo com o seu fruto. Pai, em nome de Jesus eu os abençoo. A igreja concorda, diga amém. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvo eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti,